Histórias de Sucesso Pod de hoje vai contar a história de alguém que é muito jovem, mas tem uma longa trajetória no esporte. Eu tenho a honra de apresentar para vocês Gabriel Cabral. Seja Muito bem-vindo, obrigado pelo Gabriel. convite. É uma honra estar aqui e vamos lá. Gente, eu fiquei enlouquecida com a sua história, porque você é tão jovem e já passou por tantas coisas ligadas ao esporte. Vamos começar lá de trás. Você foi profissional. Conta assim um pouquinho dessa trajetória. Em qual modalidade você chegou a ser profissional? Eu comecei no handball, né? Na verdade, eu comecei jogando basquete. Basquete. Só que pela minha estatura ser baixa, eu tenho 1,70, eu não conseguia performar tanto igual os meninos, né? Eu até era bem rápido, porém na época quando teve a peneira na escola, né? A professora pediu pra gente colocar o nome e a altura que cada um tinha. Quando eu coloquei o meu nome, ela não deixou nem eu participar do Interclasses. É mesmo? Juro. Aí o time de handball eu também tinha um pouquinho de habilidade. Aí eles me chamaram para jogar, eu comecei a pegar gosto pela coisa. E assim foi indo. No começo a gente treinava na escola, jogava regionais, etc. Aí começou a aparecer algumas outras oportunidades, né? Eu jogava com alguns amigos meus, então a gente treinava bastante fora do horário também. E nisso começou a levantar alguns olhares. A gente começou a jogar daí pela seleção de Sorocaba, nisso também pela seleção de Votorantim, às vezes algumas outras seleções da região nos chamavam, né, para estar jogando. E com isso a gente foi levantando um pouquinho mais os holofotes para o time, né? Consequentemente, isso surgiu a primeira oportunidade, que foi no Veritas. Foi a primeira bolsa de esportes do Veritas, foi um amigo meu, para nós jogarmos lá Que pela escola. legal. Quantos anos você tinha na época? Ah, eu acho que eu tinha uns 15. E Era. já estava na liga profissional. Exatamente. Na verdade, ali, né, foi nosso primeiro passo fora do nosso meio ali, né, dos nossos amigos. Hã. Aí, a partir daí, começou a virar alguns holofotes também. Tivemos oportunidade de jogar fora. Foi quando eu recebi meu primeiro convite para jogar no Pinheiros. Eu fiquei nas categorias de base durante um tempo, até que houve uma peneira. Daí a galera ficava meio de olho, né, na galera que ia se destacando um pouquinho mais como jogador. E por sorte, três dos meus amigos, eu era um deles, né, no caso, foi chamado para jogar na Espanha. Em Barcelona, na Copa Granollers. E daí foi assim que eu fui me desenvolvendo como atleta profissional. Porém, né, quando a gente fala de alta performance, é uma coisa que cobra muito preço, né, Sim. do físico do atleta. Eu, como não era um cara de estatura muito grande, para eu parar um cara de 90, eu tinha que compensar muito, saltando mais alto, sendo mais rápido, sendo mais forte. Então, isso exigia muito do meu físico. O que foi gerando alguns desgastes, por exemplo, meus joelhos, eu comecei a desenvolver uma condromalácia patelar, devido a ter que saltar muito alto e ter que compensar essa falta de estatura pelo físico, o que foi gerando desgaste, chegou a hora de eu ter que fazer infiltração, o médico chegou a cogitar até a questão cirúrgica, e assim, mesmo assim eu continuava jogando, porque... É incrível. Essa introdução, na verdade, é só para dizer, gente, que hoje ele é especialista, mas pensa no especialista, ele sabe tudo sobre golfe. Agora eu quero saber como foi essa transição para o golfe, porque assim, eu vejo que você não só joga, como você sabe tudo da questão, vamos dizer assim, física e de todos os atributos ligados às técnicas de golfe e por que cada exercício pode potencializar o jogador. E as pessoas te procuram para isso e eu fiquei assim encantada de ver como você estuda, como você se dedica. Conta um pouquinho, como foi essa transição de um esporte para o golfe? Então, aconteceu que como eu vinha me machucando muito, né, na alta performance, tanto com o handball, eu migrei para o fisiculturismo também, e eu sou muito intenso nas atividades que eu faço, eu gosto sempre de ser competitivo também, eu acabei sentindo muito impacto, né, da atividade física em si pela falta de preparo justamente dos treinadores da época, que não tinha muita informação para nós, né. E daí foi então que eu comecei a estudar, eu entrei na faculdade de educação física com o objetivo de quê? Eu quero me tornar um treinador para possibilitar para pessoas que querem se tornar atletas de alta performance, de alto rendimento, ou até mesmo atletas da vida real, pessoas que trabalham, mas gostam de praticar uma atividade física, que eles conseguissem fazer aquilo e o corpo permitisse que aquilo acontecesse. Porque é muito comum você ver
as pessoas se machucarem porque não fazem alongamento, não fazem condicionamento, simplesmente entram na quadra, qualquer que seja, e jogam. Ou resolvem correr e vão correr, ou resolvem andar de bicicleta e vão andar de bicicleta. Existe um preparo para isso. E você fez com que a sua dor fosse, de repente, o seu grande diferencial. Isso, exatamente. Daí foi exatamente por aí que eu comecei a trabalhar como treinador, né, de alta performance. Eu migrei muito para o lado do fisiculturismo no começo. É. E, consequentemente, quando você migra para esse lado do esporte, da musculação, da educação física, aí você começa a trabalhar muito com o lado da estética, né, do lado da performance e do resultado imediato. Porém, aquilo era algo muito subjetivo. Como eu sempre gostei muito de estudar, ao longo da minha formação, eu fui me especializando em treinamento para grupos especiais, que envolve crianças, idosos, gestantes. Foquei muito na parte de reabilitação, biomecânica, fisiologia. Então, eu sempre migrei muito para esse lado. Porém, quando você trabalha com um aluno de estética, ele não está muito afim de ouvir o que você tem a dizer. E eu gosto muito de ensinar aquela pessoa que está treinando, porque eu falo que, além de tudo, qualquer especialização que eu tenho, a minha principal, eu sou professor. Eu sou um professor de educação física. E eu estou lá para ensinar meus alunos. Quando eu comecei a interagir com golfistas, a trabalhar com jogadores de golfe, né, na verdade, eu meio que entrei de gaiato nessa. Eu estava bem consolidado na minha área como personal trainer de academia convencional e etc. Eu tinha uma boa clientela até que houve a oportunidade de eu começar a atender uma cliente minha num clube de golfe. E nisso o marido dela jogava golfe. Ela falou, eu queria tanto que meu marido fizesse uma atividade física, mas ele sente muita dor, ele tem muito desconforto. E assim, ele queria treinar, ele precisava emagrecer, ter uma qualidade de vida melhor. Porém, ele só conseguia jogar golfe. Só que até isso era limitado, porque como ele tinha muita dor e desconforto, ele não conseguia nem fazer o mínimo dentro da atividade que ele gostava. E foi aí que eu comecei a conversar com ele. Ele me falou um pouco como funcionava o jogo e etc. E eu sou bem curioso, eu fui pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que era muito pobre a literatura brasileira em termos de pesquisa de golfe. Então, eu comecei a buscar mais e eu não achava nada, até que ele me deu um livro chamado Anatomia de Golfe, que é um livro que hoje em dia é meu livro de cabeceira. Ele tinha muitos exercícios específicos para golfista, de como treinar um jogador de golfe e a importância daquilo. E uma coisa que me chamou muita atenção é o índice de lesão é muito grande entre os golfistas, principalmente Exato. amadores. Um dado interessante, para você ter uma ideia, um pouco mais de 50% dos jogadores amadores eles jogam com dor. Olha, E isso se dá muito pelo quê? Pela falta de preparo físico. Muitas das vezes, quem que é o jogador de golfe? É o empresário que ele acorda, levanta da cama dele, entra num carro. Normalmente ele fica lá 1 hora, 2 sentado, vai até São Paulo, entrou no escritório dele, fica mais horas sentado, entra no carro de novo e repete. Aí chega o fim de semana, ele quer ficar ali 4 horas jogando golfe com os amigos dele. Só que sem o mínimo preparo. Então o que acontece? Lesões muito comuns no golfista, que são lesões na região da lombar, cotovelo, ombros, acabam tirando esse cara do campo. Então a única atividade física que ele fazia, ele já não está fazendo mais. Foi aí que eu falei, tá, o golfe é muito diferente das outras modalidades que eu já trabalhei. Então eu preciso arrumar alguma forma de me especializar em isso, em um curso, alguma coisa. E como no Brasil não tinha nada, eu comecei a procurar fora. Até que eu encontrei o curso da TPI, da Titleist Performance, que é o órgão máximo de estudo de golfe que tem no mundo. fica onde? Fica nos Estados Unidos mesmo, em Tá. Orlando. E você foi até lá? Eu fiz esse curso online. Online, tá. Isso. E foi assim, né? Foi um ato de fé, porque eu nunca tinha jogado golfe, eu nunca tinha pisado no campo de golfe nem segurado um taco. Tá. Porém, eu comecei a trabalhar com esse meu aluno, com as coisas que eu aprendia. Foi algo muito difícil, porque mesmo com o inglês básico, quando a gente fala de termos técnicos de golfe, tem muita gíria de golfe, É muito são diferente. muitos detalhes. Então, era assim, era um olho no curso, um olho no YouTube para saber o que era. Por exemplo, Imagina. Posicione o tee de saída. Eu não fazia ideia do que era um O que tee. é ti? E Exatamente. para quem está nos assistindo e não sabe, ti é um objeto desse tamanhozinho, parece um prego grande, onde você apoia a bolinha para quando você faz a primeira batida, que chama drive, certo? Exatamente. E assim, todo esporte tem suas peculiaridades, tem suas nomenclaturas, mas eu acho que o golfe é bem específico. Eu comecei a jogar golfe não tem um ano ainda, e eu confesso que tem alguns termos que eu ainda estou me acostumando.
Mas as pessoas se apaixonam pelo esporte. Aconteceu isso com você? Total, Quando você começou a jogar? muito, porque foi assim, né? Eu fiz o curso, aí eu tinha um aluno só que jogava golfe, comecei a colocar em prática, só que tinha uma certa dúvida e resistência das outras pessoas na academia que chegavam pro meu aluno e falava: pô, cara, esse cara aí vai estragar seu swing, ele vai estragar seu jogo, ele não sabe o que tá fazendo. É. Porque como o golfe é um esporte muito consolidado, principalmente entre a galera de mais idade, o que que acontece? Chega alguém novo lá e falando: olha, eu sou treinador de golfe, eu sei trabalhar com o físico de golfe, todos ficam receosos, e com razão, né? Porque é coisa que eu mais vejo, eu vejo gente dando aula vendo vídeo no TikTok. Nossa, E mas é impressionante, assim, eu fico impressionada com você, porque cada coisa que você me ensina, você tem um embasamento técnico e científico, sim. não só daquilo que você vê dos seus alunos, mas daquilo que você estuda. Então, eu acho que um grande diferencial, eu falo como aluna, tá, gente? Porque eu sou aluna e fã dele. E em pouco tempo ele me conquistou, porque quando a gente começa com algum tipo de repetição, o nosso corpo tende a reagir, né? O Sim. meu caso era na escápula. E aí ele começa a explicar. Então a gente tem que fortalecer isso, tem que fortalecer o outro lado. E quando você faz essas explicações, faz muito sentido e isso reflete no campo. Então, atualmente, para conseguir um horário com esse cara, é difícil. Por quê? Porque todo mundo que joga golfe precisa de alguém especializado como você. E como que as pessoas te acham, Gabriel? Então, hoje em dia, né, no meu clube agora eu tô ficando um pouquinho mais conhecido, né? Um pouquinho? Principalmente depois que eu comecei a jogar, e realmente faz toda a diferença. Hoje em dia eu entendo por que que a galera tinha receio, porque uma coisa é você ver a parte teórica, quando você vai na prática é algo É totalmente diferente. diferente, É. né? Dois alunos meus chegaram e falaram: beleza, cara, você tá entendendo muito sobre a teoria, mas agora você precisa ter horas de voo aí, né? Aí eles me levaram pro campo, falaram com o profissional de lá, o professor Adriel, muito bom por sinal. Ele pegou, me deu um ferro 7 na mão. É um taco que vai em média aí 145 jardas de um jogador regular. Eu dei uma tacada, acho que foi 100 jardas. Ele pegou e falou: cara, você leva jeito pra isso. A partir dali, minha vida acabou. Eu só pensava em golfe, eu só queria saber de jogar golfe e fiquei fissurado naquilo. É obcecado mesmo pelo esporte. É um Então, vício bom. muito, muito. É um vício muito bom. Porque o que que acontece? O golfe, ele é um esporte que ele, como que eu posso dizer? Ele é a base de vários outros esportes. Por exemplo, você vai ver jogador de futebol, nas horas vagas ele joga golfe. Sim, Jogador de basquete, ele joga golfe. sim. Você pega muito tenista, então nem se fala. Hoje em dia, o que a gente mais vê é a galera que joga tênis usar o golfe como atividade secundária para relaxar, né? É. Então, o que que acontece? Através dessa experiência que eu fui tendo com os golfistas, fui aprendendo a jogar, fui vivenciando isso, mais os estudos, né? Agora eu já estou no meu quarto curso especializado em golfe, mais as minhas vivências que eu tive lá atrás de outras modalidades, foi criando meio que essa identidade que eu tenho hoje de treinamento. Como eu tenho muita base do bodybuilding, né? Do fisiculturismo, do levantamento de peso olímpico, então eu coloquei muito isso em prática também com meus alunos. Certo. Uma característica que meus alunos têm muito é justamente eles serem fortes. Eu tenho um aluno meu que eu comecei a fazer o trabalho com ele já tem 3 anos. Na época ele tinha 10 anos, agora ele está com 13. Os pais deles me procurou, né, para estar fazendo um trabalho de fortalecimento, porque ele era um bom golfista, na época ele era um handicap 14, porém faltava força para ele. Ele não tinha distância, etc. Então ele estava ficando um pouquinho para trás dos meninos. Agora com 13, nós fizemos todo o trabalho de reestruturação para ganhar massa muscular, para ele ter mais base, estabilidade e, consequentemente, ele foi ganhando mais distância. Nós estamos falando. Pode falar o nome? Claro, com certeza. Fala o nome. O Benjamin Garcia. O Benjamin, ele foi destaque agora na confederação recentemente, Sim, foi sim. Ele quebrou o recorde do campo do campo. se eu não me engano, desculpa até se eu tiver errado essa informação, do Rio Pardo. Ele jogou 8 abaixo. Exatamente. No segundo dia do torneio júnior, na categoria dele, foi um dia especial para ele. Ele fez 2 eagles no mesmo dia no jogo. Tinha feito um eagle no dia anterior. Ele ganhou de longest drive em praticamente todos os buracos. Olha, E a mãe dele depois me mandou um áudio, né? Eles são super queridos, eles sempre dão esse feedback e falaram: olha, a culpa é sua que tá deixando o Benjamin fortinho. mas eu falo que o Benja, a gente chama ele carinhosamente de Benja. Ele é um gentleman mirim,
Os pais direcionaram maravilhosamente bem, né? A Renata é uma querida também. E é bonito de ver como o golfe ele reflete princípios nobres. E não tem como você não ver isso num jogo de golfe, né? A Sim, questão da ética, da educação, dos princípios e tantas outras coisas, né? sim. E com relação ao fortalecimento, eu acho isso fundamental, porque eu sempre acreditei que é preciso você ter um preparo antes de praticar um esporte de intensidade. Sim. E o golfe tem, parece que não, mas ele tem intensidade. Tem, com certeza. Isso é uma coisa que como que eu posso dizer? É muito complicado quando você vem de uma atividade, né, de uma modalidade igual ao fisiculturismo, para se tornar um treinador de golfista. Por quê? O golfe, culturalmente, é um esporte muito social. O golfista, ele adora beber. Então, eu era acostumado com pessoas extremamente regradas, com pessoas Ah, que tinham uma vida social extremamente forte. é o 19º buraco. Exato, tem até uma brincadeira que diz que o campo de golfe tem 18 buracos porque são a quantidade de idosos que tem uma garrafa de uísque. Para tristeza de muitos, é uma brincadeira, né, que os próprios golfistas criaram, mas assim, era algo que ia muito contra o que eu acreditava lá atrás. Sim. Porém, eu acho que mais importante como um treinador é você saber se adaptar e você entender a realidade do seu cliente. Pois eu tinha ali em mãos um público que não fazia atividade física, que não se preocupava com sua saúde, e eu tinha a oportunidade de inserir atividade física dentro daquele âmbito, e ao mesmo tempo era a chance deles terem uma qualidade de vida melhor, mas não porque eu impus aquilo ou eu obriguei ele a fazer a dieta, porque ele vai vendo os benefícios da atividade física. É. Eu tinha um aluno que ele bebia todo dia, todo dia. Aí eu comecei a falar para ele, falei, ó, cara, tenta fazer o seguinte, venha treinar todos os dias e vamos ver se você consegue manter esse ritmo. Aí, dos 5 dias da semana, ele começou a vir 3. Beleza. Aí ele aumentou para 4, para 5. Hoje em dia é o cara que ele fala para mim, cara, se eu fico uma semana sem, eu já fico me sentindo mal. É o cara que já não bebe mais durante a semana. É Sim. lógico que ninguém é de ferro. Chega sábado, ele aproveita, vai lá no clube, É. brinca com a turma de golfe e tal. Mas assim, é algo que antes era muito controverso, porque o golfe ele é uma atividade física como qualquer outra. É um esporte de alto rendimento. E a galera quer jogar como o Tiger Woods, quer jogar como o Rory McIlroy, como os profissionais, porém levando um lifestyle extremamente social. Não Então, dá, né? Não exato, combina. não combina. Então, o que que eu tento orientar para os meus alunos? Cara, durante a semana faz bonitinho, tenta comer antes de jogar, porque, né, a gente pratica uma atividade de endurance por 4 horas, Sim. em média, do golfe. E muita gente fica durante essas 4 horas sem comer nada, sem beber, aliás, pelo contrário, bebendo até demais. É. E a hidratação também é importante. Sim, com certeza. Então, é o que eu sempre falo. Vamos saber dosar as coisas, sabe? Você Sim. consegue ter a sua vida social depois que acaba o jogo, porém, durante o jogo é a noção de que você está praticando uma atividade física. Você tem que É. cuidar do seu corpo, você tem que estar nutrido. Para quê? Para que não tenha tanta dor. Uma das coisas que faz com que o amador ele tenha muitas dores, né? Muito desconforto, principalmente, é, quando o cara começa a jogar, a primeira coisa que eu pergunto, você aquece antes de bater bola? Olha lá. Aí o cara fala pra mim, eu aqueço, eu pego lá o meu 100, eu pego o meu 60 e eu vou bater bola no driver range. Só que na verdade isso não é aquecimento, isso já faz parte do jogo. Antes da primeira atacada você tem que preparar o seu corpo para aquela atividade física. E é aí que mora a importância de você fazer um bom alongamento, um bom aquecimento com movimentos que vão compor o seu swing. É uma rotação de quadril, é uma rotação de tronco, é você soltar um pouquinho o pescoço. Então são movimentos que são importantes e vão prevenir que você sinta dor, porque muitas das vezes o cara que ele aquece batendo bola, ele vai mal no buraco 1, ele vai mal no buraco 2, no buraco 3, lá pelo 4, 5 que ele fala, pô, passou a dor, agora eu comecei a jogar. Só que isso é porque é os 5 minutinhos, 10 que ele perdeu em não aquecer e foi direto bater bola, que fez com que ele fosse ter essa dor, porque o corpo não estava preparado para tamanha explosão de movimentos. Por via de curiosidade, a coluna do golfista ela suporta 8 vezes o próprio peso do corpo quando a 8 gente faz um swing vezes? completo. É mesmo? Gente, Exato. swing é a batida, tá? E aí é um movimento de quadril. Exato. Então, eu não sabia, 8 vezes. 8 vezes. Então a gente Por isso que às vezes desequilibra se você não estiver bem Isso, equilibrado. exatamente. Airshot, né, que é uma tacada que quando você não acerta a bolinha, o taco passa direto e você gira em volta do próprio eixo.
é algo que é muito perigoso, porque você pegou uma força, você direcionou, trouxe lá no máximo, e quando você solta, você não tem o contato, toda aquela energia que você canalizou para fazer o contato com a bola, ela volta para a própria coluna do jogador. Olha, Então, isso fazendo repetidas vezes, ou às vezes é uma tacada que você bate no chão, você não tem dissipação de carga. Então, tudo isso volta como impacto. Então, por isso que é muito comum o jogador ele relatar que está com dor. E é justamente por falta de preparo físico. Aí é nessa hora que entra o meu trabalho. Igual eu falo, eu não obrigo ninguém a mudar o lifestyle ou começar a ter uma vida de atleta, mas sim começar a se movimentar e se preparar fisicamente. Aí você consegue jogar golfe, você pode jogar tênis, porque a vida do golfista não se resume só aquelas 4 horas que ele está em campo, sim, é. né? Ele saiu do campo, ele é pai, ele é empresário, ele é marido, então ele tem que ter um físico que o permita ter uma vida fora do campo também, e isso vai trazer retorno em todas as outras áreas, né? Agora vamos falar das mulheres. A gente está vendo muitas mulheres nesse período agora entrando para o esporte. Você sentiu aí essa mudança? Você tem visto esse, vamos dizer assim, esse movimento feminino no golfe? Com certeza, e é um movimento que eu fico muito contente em ver isso, É, porque lá atrás eu conversava com uma aluna minha, né? Eu dou aula para ela e pro marido dela, e ele jogava golfe e ela não. é, E eu falava, viu, mas por que que você não joga? Ah, porque não tem ninguém para sair junto, senão eu vou acabar atrapalhando a Almarada a jogar. E o golfe, infelizmente, é um ambiente muito machista. é. Então, a mulherada começou a quê? Introduzir aos poucos, né? Ah, vamos fazer um torneio, vamos jogar com os maridos e tal. E isso a gente começou a ver que tem um público muito grande feminino que sempre teve vontade de jogar, mas nunca teve oportunidade. Hoje em dia, no clube onde eu trabalho, né, no Lago Azul, tem um movimento sensacional que começou lá com uma aluna minha até, que é o Holy Glam. Começou com um torneio de brincadeira no Dia dos Namorados do ano passado, e esse movimento vem crescendo. A mulherada está cada vez mais unida com o golfe, criou realmente, como que eu posso dizer, uma galera que gosta de se juntar para jogar. A mulherada É. está super ativa, tem muitas que estão até mais animadas que os maridos para jogar. É verdade, eu faço parte do Rolling Glam. Um beijo para Maíra, preciso trazer a Maíra aqui. E realmente ela criou essa comunidade e as mulheres estão integradíssimas e também super disciplinadas. Sim. Inclusive, meu marido falou para mim esses dias: eu estou criando uma monstrinha, porque antes ele ia para o golfe, eu ficava lá. Agora eu chamo ele para vamos para o golfe. E é um esporte realmente que está me fazendo muito bem, sabe? Está fazendo bem para minha saúde, para o meu equilíbrio, para o meu foco, principalmente para o foco, porque é um jogo de você contra você mesma. Então, é muito legal. E eu quero que você passa muito rápido esse nosso papo. Uhum. Quando a gente vê, já está acabando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem tem vontade, muitas vezes não sabe como começar. Deixa aí uma dica, uma palavra de incentivo, tanto na questão da saúde quanto do esporte. Olha para a câmera ali e deixa a sua mensagem. Então, o golfe ele é um esporte que ele vem se popularizando cada vez mais. E assim, existem várias formas de você ser introduzido no esporte. Por exemplo, em São Paulo tem a sede da Federação Paulista. Lá você consegue pagar uma taxa de R$ 130 e você pode se divertir por 1 hora lá. Tem aluguel de taco. Então é uma forma bem legal assim para você começar a ter contato com o esporte, ver se você gosta. E assim, você está comprando a taqueira, os tacos, são tudo processos. Ah, mas taqueira é caro. Se você comprar uma taqueira usada, você vai pagar um valor médio aí de R$ 1.000 a R$ 2.000. É o preço que você paga numa bicicleta, num tênis, enfim. E em relação à atividade física, não espera o momento perfeito para começar. O importante é você dar o primeiro passo. Ah, eu não posso ir na academia porque a academia é longe de casa, não dá tempo. Sei lá, pega um tênis, você vai dar pelo menos uma voltinha no seu bairro, começa com 10 minutos. Ah, eu não aguento correr 30 minutos. Começa com 10, vai aumentando para 20. Mas o importante é você se movimentar. O primeiro passo é sempre o mais importante. E aos pouquinhos você vai aumentando mais a sua aderência, a atividade física. Você vai praticando mais de uma modalidade e, consequentemente, quando vê, a atividade física faz parte da sua vida. É isso aí, Gabriel. Obrigada por ter Nada. vindo. Espero que vocês tenham gostado desse papo sobre golfe, sobre esportes e sobre saúde. E essa foi mais uma História de Sucesso Pod. Te vejo no próximo episódio. Até lá!